Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos recomeçando a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Não pudemos gravar, aliás, nós não pudemos fazer a nossa live porque tivemos problema com o som do equipamento. Portanto, nós estamos gravando a nossa aula para que os irmãos não fiquem sem a aula de hoje e que nós possamos tirar ensinamentos importantes com o estudo de hoje. Nós sabemos que os tempos são difíceis, nós sabemos que o mundo atravessa dificuldades grandes, mas nós sabemos por quê. Nós sabemos que estamos caminhando para o fim. O Senhor Jesus Cristo está perto de voltar. Mas nós precisamos estar preparados para entender os fatos como eles realmente acontecem. Não como querem que nós vejamos, mas sim como nós estamos vivenciando na realidade. Portanto, meus irmãos, é preciso que nós nos baseemos no que as Sagradas Escrituras têm trazido através dos profetas, através dos escritores do Novo Testamento, através do conjunto geral do cânon sagrado. O cânon sagrado das Escrituras, da Bíblia, ele traz para nós todas as informações necessárias para que nós possamos entender os fatos da maneira como Deus quer que nós entendamos. Por isso, nós vamos estudar hoje um assunto que é importantíssimo para nós. Ele está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e no Apocalipse capítulo 13. Esses dois textos, Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses capítulos 2, de 1 a 12, nós vamos estudar sobre o anticristo. É a figura central dos tempos atuais em que nós estamos vivendo. Por que a figura central? Porque ele é aquele que virá para fazer a vontade de Satanás e, portanto, comandar a humanidade decaída nesse tempo do fim até a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos entender quem é ele e qual o seu papel na história do mundo. Por isso é necessário que nós entendamos quem é esse personagem e qual o papel dele na história. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele começa dizendo para nós, dizendo para os crentes de Tessalônica, mas dizendo para nós hoje, que nós não devemos nos enganar a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e não estejamos perturbados por nenhuma notícia, nenhuma informação, nenhum ensinamento que diga que o Senhor Jesus Cristo já veio, ou que o Senhor Jesus Cristo não virá, ou qualquer coisa dessa natureza. Porque antes que o Senhor venha, Paulo diz nesse texto, é necessário que a apostasia aconteça. E em seguida venha, durante esse período de apostasia, venha o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Paulo está colocando que, para que o Senhor Jesus Cristo volte, é necessário primeiro que aconteça a apostasia e que o homem da iniquidade se revele, apareça, entre em cena na história. O que é a apostasia? A apostasia nada mais é do que a ausência da fé, é anomia, falta de lei, no sentido de que espiritualmente ninguém mais crê e ninguém mais obedece à palavra de Deus. A apostasia é justamente o abandono da fé. A apostasia é também a falta de lei. Não há lei, ninguém obedece, ninguém quer mais saber de obedecer à autoridade, então há uma derrocada geral da humanidade em relação às leis, em relação à obediência, em relação à disciplina e principalmente em relação a Deus, em relação à obediência à lei do Senhor. Nesse período de apostasia é que o anticristo vai se revelar, segundo Paulo está dizendo nessa segunda carta aos Tessalonicenses. E no capítulo 13 de Apocalipse, nós encontramos a mesma coisa sendo dita, mas de uma maneira diferente, sendo dita através de figuras, através de uma linguagem metafórica. O apóstolo João, ao escrever a sua carta, escreve em termos de visões, termos de sonhos, não em termos de uma linguagem literal, uma linguagem clara. Mas se você analisa o que ele está dizendo e compara com o profeta Daniel e verifica justamente o que diz o apóstolo João nesse capítulo 13 do Apocalipse, nós vamos entender que é a mesma figura que Paulo tratou lá em 2 Tessalonicenses. O que é que diz o capítulo 13 de Apocalipse? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Oremos. Deus nosso Pai, lemos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu a apliques aos nossos corações, que possamos tirar lições úteis para a nossa vida cristã, para nos fortalecermos na fé enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, orienta-nos em tudo e perdoa os nossos pecados. Nós oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, nós lemos 2 textos. Um texto escrito pelo apóstolo Paulo na sua 2ª carta aos crentes de Tessalônica. Essa carta que Paulo escreveu a partir da cidade de Corinto, no ano 51 da era cristã, e escreveu para uma igreja que estava sofrendo perseguição e estava esperando a volta do Senhor, porque a perseguição contra a igreja era muito grande naquela época. E Paulo teve de explicar à igreja de Tessalônica que o Senhor Jesus Cristo não tinha vindo ainda e que o Senhor Jesus Cristo não iria chegar naquele momento. Era necessário primeiro que houvesse alguns sinais para que o Senhor Jesus Cristo pudesse voltar. Da mesma forma, o apóstolo João escreveu, por volta do ano 95 da era cristã, quando ele estava na ilha de Patmos, desterrado, preso na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse através das visões que ele teve do Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo 13, ele fala a respeito da vinda da besta, ou seja, o homem da iniquidade que Paulo fala. A besta que emerge do mar era a besta que iria receber toda a autoridade dada pelo dragão, a antiga serpente, Satanás. Então o filho de Satanás iria surgir e João fala, através de uma linguagem figurada, sobre essa figura que Paulo apresenta lá na carta aos Tessalonicenses, na 2ª carta. Também a igreja cristã da época de João, as 7 igrejas, estavam enfrentando tremenda perseguição no Império Romano. Por isso que a mensagem de Paulo em tempo de perseguição corresponde à mensagem de João também em tempo de perseguição para a igreja. Para nós hoje, nós estamos também em tempo de perseguição. A igreja está entrando no tempo da perseguição maior, que é a chamada grande tribulação. Nós já vemos os sinais da grande tribulação acontecendo
no mundo. Se nós olharmos para os fatos que acontecem no mundo, quantos cristãos têm sido mortos na face da terra, no período atual, nós podemos ver que esse clima de perseguição está aumentando e vai assumir proporções inimagináveis. Portanto, nós não devemos nos enganar acreditando que o Senhor Jesus vai voltar sem que a igreja sofra, sem que a igreja passe por uma perseguição tremenda, uma grande perseguição ou grande tribulação, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Portanto, para que nós estejamos informados a respeito dessas condições do mundo, é preciso que nós estejamos lendo, acompanhando, meditando na palavra, a fim de nós não sermos pegos de surpresa, de nós não nos desesperarmos quando as coisas começarem a acontecer ou aumentarem ao longo do tempo, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois textos vão nos apoiar no estudo a respeito dessa figura que vai surgir na terra, trazendo a maior perseguição que o povo de Deus já pôde sofrer, já pôde experimentar ao longo da sua história. É essa perseguição que Jesus Cristo chama de grande tribulação. E nós vamos ver quem é essa figura. Como nós podemos entender quem é essa figura que Paulo trata na carta aos Tessalonicenses e João trata no capítulo 13 do Apocalipse. Muitos anticristos já se levantaram na terra. Nós sabemos que todo aquele que é contra Jesus Cristo pode e deve ser chamado de anticristo. Por quê? Porque nega o Cristo. Anti significa contra. Esse prefixo significa contra. Anticristo, ou seja, ele é contra Cristo. E nós sabemos que muitos já se levantaram e ainda têm se levantado como anticristos. Mas há um anticristo, o maior anticristo, que já se levantou na história da humanidade, ainda está para se manifestar. E é sobre esse que nós estamos tratando hoje. Esses anticristos, vieram enganando muitas pessoas, mas ainda não é o anticristo, porque esse não enganará muitas, mas enganará a maioria da população da terra. O próprio apóstolo João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18, o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, naquele tempo que João escreveu, ele já dizia que muitos anticristos já se manifestaram, mas o anticristo ainda haveria de vir. Por quê? Porque é o último tempo, os dias finais, o tempo está se acabando, os últimos dias estão terminando. Mas quando o anticristo vai se levantar? Qual o tempo? Que tempo é esse que o anticristo vai se levantar? Mas o tempo do fim é descrito nas Sagradas Escrituras através de 4 sinais: a apostasia, a grande tribulação, que eu acabei de falar, a revelação do anticristo e o pouco tempo que resta a Satanás. As Sagradas Escrituras dão esses sinais.
de como acontecerá ou quando será o final do tempo, ou o final dos tempos. Em primeiro lugar, para que nós entendamos esse personagem, é preciso que nós tracemos o perfil dele. Como é que ele é? Quais as suas características? Ele será um homem. Não é uma entidade, não é um sistema. Ele pode comandar um sistema político, religioso, mas ele é um homem, um ser definido. Paulo é bem direto ao afirmar que ele é um homem. O homem da iniquidade. Veja o que é que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Veja bem o que é que Paulo diz. No verso 3 de 2 Tessalonicenses. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja que ele diz, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse será revelado. Paulo diz isso a respeito dessa figura. É um homem. João diz que o número da besta, ou seja, do anticristo, é número de homem. Aqui ele diz assim, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nós lemos no Apocalipse capítulo 13, verso 18. O número de homem, 666. Esse número 666 ou 666 tem gerado muito debate, muita discussão a respeito do que significa, qual o significado desse número, o que é o número da besta, o que é que ele representa, como é que ele pode ser entendido. Muita gente procura, muitos estudiosos procuram dar as suas interpretações. Dizem que foi no tempo de João, quando João escreveu o Apocalipse, esse número se referia ao imperador Nero. Outros dizem que tem a ver com Napoleão. Outros também atribuíram a Hitler. Mas nós cremos, nós entendemos que a melhor interpretação é a que está centrada na Bíblia, no que se refere à numerologia bíblica, aos números que a Bíblia traz normalmente. Por exemplo, 3, a Trindade, é o número da santidade, ou número divino. A Trindade divina é formada de 3 pessoas, então o número 3 representa a divindade. O número 7 representa a perfeição. O número perfeito é o número 7. E o número 6 é o número do homem. Ora, meus irmãos, se nós formos entender o 666, o 6, que é o número imperfeito, ou o número do homem, se nós formos entender esse número, ele repetido 3 vezes, nos dá a ideia de uma trindade. Também uma trindade. Uma trindade maligna, uma trindade da mentira, uma trindade que é uma pseudo-divindade. O dragão, a antiga serpente, o anticristo, a besta que emerge do mar, e o falso profeta, a besta que emerge da terra. Três seres
que representam uma trindade, mas a trindade satânica, não a trindade divina. Então, 666, no nosso entendimento, significa a trindade satânica, ou a potencialidade do mal, no seu nível maior. Então, é a plenitude da imperfeição. A trindade satânica, a plenitude da imperfeição. Já que o número 7 é o número da perfeição e o número 6, o número do homem, o número do imperfeito. Esse número repetido 3 vezes representa a trindade ou a plenitude da imperfeição. É a trindade satânica, na qual estarão presentes todos os atributos negativos da maldade, nessa trindade satânica. Ele será o homem da iniquidade, como nós vimos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, ou seja, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu já disse que é a ausência de fé, a ausência de lei, o caos moral da humanidade. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada, durante esse período, o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade significa o homem sem lei, ou o homem ilegal, o homem da ilegalidade. O homem rebelde, que desafia a lei de Deus abertamente. Por exemplo, o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, capítulo 7, verso 25, que também Daniel fala a respeito desse homem, diz que ele cuidará de mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e mudar a lei. Que lei? A lei de Deus. Ele irá substituir a lei de Deus pela lei dele. Daniel diz lá no seu capítulo 7, no verso 25, que esse homem irá mudar os tempos e a lei. Ele será o homem ilegal, ou o homem da ilegalidade, que se levantará contra a lei de Deus. Em segundo lugar, quais são as características do anticristo? Primeira característica, ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Como, meu irmão? Como é que a gente pode entender isso? Ora, nós vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E nós vamos encontrar o que João diz a respeito dessa incorporação do poder dos impérios cruéis do passado. Veja o que é que ele diz. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, como de urso, e boca como de leão. E boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ora, Daniel explicou na sua profecia que esses animais, que foi da visão de Daniel, o anticristo tem a rapidez do leopardo, a força do urso e a ferocidade do leão. Cada fera descrita nesse capítulo 13 representa um império que dominou o mundo dos tempos antigos. Por exemplo, o leão representa o Império Babilônico. Nós sabemos porque nós estudamos o profeta Daniel. O urso representa o Império Medo-Persa, que foi o império que derrotou o Império Babilônico.
e o leopardo, o Império Grego, que derrotou o Império Medo-Persa. Então, 3 reinos poderosos, 3 reinos conquistadores e dominadores do mundo. Esse homem, essa pessoa que vai chegar, vai ter a autoridade desses reinos, ou desses reis que dominaram no passado, e a mesma crueldade, a mesma força, o mesmo poder que eles tiveram. Por quê? Porque esse poder, como diz no versículo, foi dado a ele. O dragão deu poder, trono e grande autoridade. O dragão conferiu a ele o trono, o poder e a sua autoridade. Então, por isso que ele terá poder, força e crueldade, porque os impérios foram cruéis, como o Império Babilônico mesmo, é um exemplo de crueldade. Segunda característica, sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência, ou seja, no tempo da grande tribulação. Então, vi emergir do mar uma besta. João diz no capítulo 13, verso 1. Vi emergir, ou surgir do mar, uma besta. O que significa esse surgir do mar ou emergir do mar? As águas e o mar representam povos, representam nações. Os povos, no seu movimento, na sua turbulência, nos seus conflitos. Então ele surgiu no meio, ou vai surgir no meio de uma grande turbulência. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará sem paz, em desespero. Crise aparentemente sem solução. E ele vai aparecer como a única saída para trazer a paz ao mundo. Nós vemos lá em Apocalipse, na sequência, que João diz a respeito desse mundo. Nós vamos, do capítulo 17, nós podemos ler o capítulo 17, o verso 5, diz o seguinte. Vamos observar o que é que diz o capítulo 17, o verso 5. Capítulo 17, verso 5 nos diz: na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, nesse período, no momento em que está essa turbulência, ele vai vir para restaurar a paz, restaurar a tranquilidade que o mundo precisa. Essa é a ideia que ele vai passar quando ele chegar. Terceira característica, ele agirá no poder de Satanás. Apocalipse, capítulo 13, de 2 a 4. Nós já lemos que Satanás irá conferir o seu poder a ele. E adoraram, o verso 4 diz, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Então, recebeu ou receberá a autoridade de Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10, nos diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, Paulo também diz a mesma coisa de João, dizendo que ele vai vir com o poder de Satanás, com o poder, eficácia de Satanás. E
com o engano da injustiça. Ou seja, Satanás é o pai da mentira, vai transferir para o anticristo essa característica, esse poder da mentira. Em primeiro lugar, nós podemos entender que, para ele chegar, ele vem com um grande milagre, para poder ser acreditado pela humanidade. Ele vai se manifestar com um grande milagre. Qual é o grande milagre que ele vai se manifestar? Veja bem o que é que diz Apocalipse 13, verso 3. O que é que João diz no verso 3 do capítulo 13? Veja, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então há um milagre, há uma ocorrência milagrosa, portentosa, para chamar a atenção do mundo para essa figura. Então ele vai se distinguir como uma pessoa sobrenatural, por um ato que será uma aparência de uma ressurreição, um simulacro, uma imitação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o que diz o Apocalipse aqui no capítulo 13, verso 3. Em segundo lugar, ele vai realizar milagres. Por quê? Porque ele vai receber de Satanás o poder para operar sinais e prodígios da mentira, com toda a eficácia de Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, Paulo diz isso. E em terceiro lugar, ele vai ditar, vai espalhar falsos ensinos. Falsos ensinos. Vejam o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 11. Por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, ele vai trazer ensinamentos falsos e vai ser acreditado pela humanidade, de forma que esses que o seguirem, que crerem no que ele vai ensinar, irão receber o julgamento de Deus. É o que Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Em quarto lugar, o anticristo vai governar na força e no poder de Satanás. Apocalipse 13, verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ele vai receber de Satanás o trono. Isso significa que o seu governo vai ser universal. Satanás é o príncipe deste mundo. Nós sabemos, Jesus Cristo já disse. O mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, esse trono de Satanás é repassado ao anticristo, ou será repassado ao anticristo por Satanás. Por quê? Porque ele receberá de Satanás o poder para governar o mundo, esse mundo decaído. Meus irmãos, se nós pudermos fazer uma comparação, uma análise comparativa, nós sabemos que o Pai deu a Cristo, Jesus Cristo, toda a autoridade nos céus e na terra. E nós estamos vendo uma imitação nesses textos que nós estamos lendo dessa obra de Jesus Cristo. Como? O Pai deu a Cristo a autoridade. Satanás, o pai da mentira, dá ao anticristo também toda a autoridade e o trono para ele reinar no mundo decaído, na terra. Muito bem.
Outra característica do anticristo: ele será objeto de adoração em toda a terra. Será adorado em toda a terra. Vejam como está em 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Vejam o que diz 2 Tessalonicenses 2, 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele será ou buscará, exigirá a adoração como se fosse o próprio Deus. E o Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz também o seguinte: então, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Também adoraram a besta. Quem pode pelejar contra ela? Quando ele surgir no cenário mundial, ele vai se opor contra toda adoração que não seja a ele e ao diabo. A Igreja de Cristo, nessa época, na época que vai acontecer, será uma igreja mártir pela perseguição. Será uma igreja que vai sofrer uma tremenda perseguição porque não vai adorar a besta. Vai ficar contra a adoração à besta e manter a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que diz Apocalipse 13, capítulo 7? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai pelejar contra os santos e vai vencê-los. E terá autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Tribo, povo, língua e nação, toda a terra estará submetida à autoridade, ao poder do anticristo. A igreja vai vencer o dragão e esse representante dele com as armas do sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, ou seja, os cristãos verdadeiros vão preferir morrer a adorar o anticristo. Significa o quê? Significa que isso é uma vitória, uma vez que não se dobraram, os santos não se dobraram, não se dobrarão à exigência, à ordem do anticristo para que o adorem. É uma vitória pela morte. Os mártires vão ser mortos, ou seja, os testemunhas de Jesus Cristo vão ser mortos porque não se submeterão ao anticristo e vencerão pelo sangue do Cordeiro. O grande e último plano do anticristo é levar os seus seguidores, ou seja, a humanidade como um todo, exceto os cristãos, a adorarem a Satanás. Por quê? Porque o texto de Apocalipse 3 e 4 diz assim: e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Adoraram o dragão. A humanidade vai adorar Satanás através da besta. A última característica, ou a quinta característica do anticristo: ele fará oposição aberta e ferrenha a Deus e à Igreja de Cristo. Fará ferrenha oposição, oposição descarada, oposição aberta, oposição tremenda, forte, aparentemente impossível de ser resistida.
Apocalipse 13, versos 6 e 7 nos diz. Versos 6 e 7. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, Deus, a Trindade, os anjos, todos os seres celestiais, divinos, da parte de Deus, todos os seres serão difamados. Os anjos de Deus e a Trindade divina será difamada por ele. Foi-lhe dado também que pelejasses contra os santos e os vencesse. Aí está também a perseguição contra a igreja. Segundo Tessalonicenses 2, verso 4, nos diz também a mesma coisa, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é a última característica e aquela que chama mais atenção na conduta dele, porque é quando ele mostra realmente a que veio, ou seja, substituir Deus, o nosso Deus, pelo Deus deste mundo, por Satanás, e eliminar tudo aquilo que não seja adoração a ele e a Satanás. Ele se oporá de uma maneira tão violenta, ele vai vencer os santos, ou seja, ele vai matar os santos, porque diz que ele prevalecerá contra eles. Daniel, capítulo 7, verso 21, nos diz a respeito da conduta desse indivíduo, quando no verso 21, Daniel nos diz o seguinte: eu olhava e eis que este chifre, que é o poder, chifre significa poder, autoridade, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O verso 22 nos dá a esperança do que vai acontecer depois disso. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Mas aí já é a questão da vitória pelo sangue de Jesus Cristo que a igreja vai ter sobre esse indivíduo e sobre o seu pai, Satanás. Muitos santos serão perseguidos e mortos pelo anticristo, como já tem sido ao longo dos séculos. Porém, eles vencerão o dragão e o seu perverso filho ou agente através do sangue de Jesus. O apóstolo João diz no Apocalipse 12, verso 11, João diz no Apocalipse 12, 11, o seguinte. Observe o que é que João diz em 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ora, mas como é que eles venceram se eles morreram? Mas eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Eles se opuseram, ou se oporão, os que do tempo do fim, do tempo do anticristo, se opuseram ao longo dos tempos aos anticristos que surgiram e se oporão ao anticristo final e vencerão pelo sangue do Cordeiro. Mesmo em face da morte, eles não mudaram o seu testemunho, não amaram a própria vida a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, diz a palavra de Deus.
Na verdade, o anticristo se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda expressão de fidelidade a Deus. Este será o ponto mais intenso da grande tribulação. Meus irmãos, é preciso que nós entendamos quando será a grande tribulação e quem vai passar por essa grande tribulação. Jesus Cristo diz, no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala sobre a grande tribulação, o seguinte: nesse tempo haverá grande tribulação. Qual o tempo? O tempo quando o abominável da desolação que o profeta Daniel falou estiver no santo lugar. Quando ele estiver se assentando como Deus, exigindo a adoração da humanidade. Aí ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, diz o Senhor Jesus, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem, prestem bem atenção nesse verso 22 do capítulo 24 de Mateus, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, o anticristo vai se levantar nesse período de grande tribulação, ele estará agindo com maior vigor, com maior poder, com a maior crueldade contra o povo de Deus. Mas o seu tempo será limitado, o seu tempo será abreviado. Daniel diz que são 42 meses. Em outras palavras, seria 3 anos e meio do poder do anticristo sobre o povo de Deus. Mas, por causa dos eleitos, Jesus Cristo disse que o tempo da tribulação será abreviado para que os eleitos possam resistir e ser salvos. Diz o Senhor Jesus aqui, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, não haverá a tribulação num tempo que não permita a alguém ser salvo. Portanto, mesmo o anticristo agindo, ele estará limitado no seu poder temporal a um tempo determinado por Deus. Jesus disse que os dias da tribulação serão abreviados. E essa tribulação, quem ensina diferente pode ensinar, mas no meu entendimento, na minha ideia e dentro aquilo que eu tenho estudado sobre o tempo da grande tribulação, e outras pessoas mais capazes, mais preparadas do que eu têm verificado, a grande tribulação acontecerá sobre o mundo e a Igreja de Jesus Cristo estará participando, ou melhor, estará também submetida a esse tempo de sofrimento, a esse tempo de tribulação. E por causa da Igreja, por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, é que a tribulação será abreviada. Por causa da Igreja, essa tribulação, esse tempo de tribulação será abreviado. Pode ser que eu e você que está me assistindo agora não estejamos presentes no tempo da grande tribulação efetiva. Pode ser que nós já tenhamos partido, mas pode ser também que aconteça daqui a pouco tempo e nós estejamos envolvidos na grande tribulação. O Senhor é quem sabe. Mas seja como for, ela vai acontecer com a igreja presente na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo, falando no Evangelho de Mateus a respeito desse assunto. Continuando. Terceiro e último lugar, a manifestação do anticristo se dará, em primeiro lugar, pela sua presente dissimulação e futura revelação. Então, ele está sendo detido, segundo Paulo diz, por algo, ou por alguém, no verso 6 de 2 Tessalonicenses,
da segunda carta de Tessalonicenses, Paulo fala a respeito porque ele não se manifestou ainda. Ele diz, no verso 6, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, a manifestação dele não aconteceu no tempo de Paulo, mas iria acontecer no tempo determinado. E o verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, a preparação da manifestação dele já estava acontecendo no tempo que Paulo escreveu a carta. Aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então se manifestará o iníquo. Aí a explicação. Quem ou o que detém o iníquo, que deve ser afastado? Aquele ou aquilo que impede dele se manifestar? Por que aquele ainda não se manifestou até hoje? Ora, muita discussão se tem a respeito de o que é que o detém, quem é que está detendo. Ora, eu entendo, e alguns estudiosos entendem, que o algo que detém o anticristo é a lei. Nós dissemos que ele é o homem sem lei, é o homem da ilegalidade. A lei que existe no mundo ainda está detendo a ação total do anticristo. Então, aquele que o detém é aquele que faz a lei se cumprir, até que seja afastado esse que faz a lei se cumprir, aquela pessoa que faz com que a lei permaneça valendo no mundo todo, a lei de um país, a lei do outro país, a lei geral da humanidade, a lei de Deus. Enquanto a lei estiver presente e não for afastada daquele que faz cumprir a lei, aí você pode dizer, quem é que faz cumprir a lei? Pode ser o Espírito Santo, que faz com que a lei de Deus ainda seja cumprida. Pode ser também governantes no mundo que ainda obedecem à lei. Quando todos forem tirados, quando a lei não existir mais, que é o que estão tentando fazer com que as leis dos países deixem de existir. Então, enquanto a lei estiver agindo, o anticristo não pode se manifestar totalmente, muito embora a preparação da sua presença já esteja atuante no mundo desde o tempo que Paulo escreveu. Então, quando a grande apostasia surgiu, ou seja, a ausência de lei, quando os homens não suportarem mais leis e normas e doutrinas absolutas, então eles se entregarão ao homem da ilegalidade. É quando o anticristo vai realmente operar com todo o seu poder. Sua total destruição, quando será? Jesus venceu, está vencendo e vencerá. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Ele virá do céu com grande poder e glória, acompanhado de anjos e santos. E então matará o anticristo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8 diz assim: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Ele vai se manifestar, o anticristo. O anticristo vai se manifestar e agir. Mas Jesus Cristo também, na sua vinda, se manifestará à humanidade e matará o anticristo com o sopro de sua boca. Ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele não será vencido por um poder terreno, por um império, como os outros impérios antigos foram vencidos por ele. Mas ele será quebrado sem a ajuda de nenhum humano. Nenhum poder humano vai agir contra ele. Diz o profeta Daniel no capítulo 8, verso 25. Daniel 8:25 diz assim:
levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O príncipe dos príncipes, Jesus Cristo, e o anticristo será quebrado, será vencido sem participação da humanidade, de poderes humanos. Jesus descerá do céu, não mais como servo, mas como Senhor absoluto, como Rei do universo. Virá sobre as nuvens com poder e glória ao som da última trombeta, como leão da tribo de Judá, Rei dos reis, juiz de toda a terra, Senhor dos senhores. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim. Jesus virá como juiz da terra, diz o profeta, ou melhor, diz o Evangelho de Mateus. Jesus Cristo está vencendo. É assim, meus irmãos, que nós concluímos a nossa aula, dizendo que o anticristo virá, mas Jesus Cristo irá vencê-lo. Louvado seja Deus, porque em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, essas dificuldades, esse caos moral, esse caos econômico, as coisas vão acontecer de acordo com a vontade do Senhor. O anticristo vai vir, mas ele será vencido pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender isso e nos dê a sua paz, uma semana de bênção e nos ajude a vencer, a viver em glória na presença dele. Viver para a honra e glória do Senhor. É assim que nós devemos viver, fazendo a sua vontade e testemunhando do Cordeiro a todos os homens, a todas as criaturas, de forma que o Senhor seja absoluto em nossa vida e nós não nos atemorizemos com as coisas que estão acontecendo. Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.